O Espírito Santo é a mais maravilhosa de todas as dádivas que o Senhor nos dá. Isso mesmo. E por sua vez, o Espírito Santo nos concede dádivas que são mais valiosas do que qualquer outra que já recebemos. Cultive a presença do Espírito Santo em sua vida e seja um crente fiel. Ocultismo. Enquanto estamos distraídos, ele, através da internet, televisão, filmes e por diversos outros meios, entra na vida de nossos filhos de modo sutil e devastador. Aprenda a fechar as portas para este mal em sua família através do livro O Meu Filho Não. O mal pode estar à espreita dentro de sua casa. O Meu Filho Não. Um produto com a qualidade CPAD. O quadro Nossa História chega a Goiás. A partir de agora, você acompanha um pouco do muito que Deus realizou na vida e por meio de homens dedicados à palavra dele. Nossa História. Em 1936, um grupo de pastores provenientes da Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, começou a evangelizar em Goiânia. Entre eles, pastor Antônio Inácio de Freitas. Não era tanta gente que existia evangélica, mas nós já tínhamos um grupo muito bom, que cantavam, davam testemunho, alguns pregavam. Eu era pregador também, me formei no Rio de Janeiro na ocasião. Pastor André Custódio Moreira é um dos pioneiros. Ele conta como foi no início. Os mensageiros que trouxeram a mensagem pentecostal, eles eram muito envolvidos na unção do Espírito Santo. E muitas maravilhas, poder. E aconteceu algo importante nessa viagem para Santa Helena. Vinha uma chuva muito forte. E nós em cima do caminhão, certo? E não podia molhar. Aí nós começamos a cantar. Viu? Pela fé, nós não ia molhar, certo? Aquele corinho, né? Pela fé. E a chuva chovia na frente e atrás e nós não fomos atingidos. Foi muito forte. Depois, lá na frente, o pneu do caminhão, lá dianteiro da roda direita, escapuliu, certo? E rolou assim uns 500 metros dentro do mato. Olha, e eu lembro que eu falei assim, Espírito Santo, me revela onde está esse pneu. Não tinha condição. O Espírito Santo me revelou, fomos lá, pegamos o pneu, chegamos, o motorista ajeitou e chegamos em Santa Helena. O filho do pastor André dá testemunho. Ele desbravou o estado de Goiás junto com o pastor Inácio Freitas, pastor Jaime, pastor Jorge Branco de Gouveia, no sentido de implantação de igrejas, como a cidade de Goiatuba, cidade de Tubiara e algumas outras cidades, Caldas Novas, Catalão, aonde eles puderam chegar e chegaram. E iam montados em uma lambreta. Nossa História. Mar da Galileia. No despertar do dia, o jovem João recebeu um chamado que mudou toda a sua vida. De pescador a um dos discípulos mais chegados do Mestre. Seu ministério apostólico se destaca nas páginas do Novo Testamento. O Discípulo Amado, um relato profundo e apaixonante sobre a vida e ministério de João. Leia e se emocione com a história do amigo fiel do Mestre até o fim. O Discípulo Amado, um produto com a qualidade CPAD. Ao longo de 100 anos, as Assembleias de Deus no Brasil imprimiram um estilo de liderança bem característico: o líder servo. São milhares de obreiros que se destacam pelo altruísmo e fé. Acompanhe agora um bom exemplo de fé e perseverança. No Salmo de número 92 da Bíblia Sagrada está registrado que o justo crescerá como a palmeira e florescerá como o cedro do Líbano,
e na velhice ainda dará muitos frutos. Esse é o caso do pastor Carlos Macchioro, presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. Há 45 anos, ele iniciou a obra e até hoje é o único pastor presidente. Pastor Carlos, como é que foi o seu primeiro contato com a Bíblia Sagrada? Sendo visitado por um membro da Igreja Batista, eu disse para ele que eu não conhecia a Bíblia. E ele ofereceu uma Bíblia para mim. Se o senhor quiser, eu faço o presente de uma Bíblia. E passando alguns dias, abrindo a barbearia, um tio meu que era barbeiro comigo, ele disse: Carlos, tem um livro aí. Eu já pensei, deve ser a Bíblia. Já peguei e abri na primeira página, não entendendo nada, mas com aquele desejo que eu tinha, de fato, de lê-la, eu pensei, vou começar na primeira página e vou ler até o fim. Quero ler toda a Bíblia. E o senhor fez isso? Não, mais tarde eu fiz. Mais tarde eu fiz. Mas de princípio não, porque alguém diz: Carlos, não leia assim. O Antigo Testamento é do tempo da lei, você deve ler agora o Novo Testamento, que é o tempo da graça. E assim eu fiz. E nesse meio de tempo aí, alguém me levou até Curitiba, assistir um culto. Eu fui assistir o culto, gostei muito. Na época, o pastor da Assembleia de Deus em Curitiba era o missionário Simão Lundegren e José Gomes Moreno. Naquele culto não me converti. Voltei para casa com aquele entusiasmo, aquele ânimo, aquele desejo tremendo pelas coisas de Deus. Na segunda ida que eu fui para Curitiba, eu me converti. Alguém tinha falado de mim com relação ao batismo com o Espírito Santo. Eu disse para aquela pessoa, batismo com o Espírito Santo, ele me explicou como é que era, eu duvidei. Digo, não, isso não existe, não pode. Duvidei. Mas quando eu fui a segunda vez para Curitiba, para assistir o culto, uma pessoa que estava sentada na minha retaguarda começou a falar em línguas. E eu pensei comigo, digo, sabe que é verdade o que a pessoa me disse? Ela está falando justamente aquilo que ele me havia dito. E eu acreditei. No apelo, quando foi feito o apelo, eu fui para a frente e me converti. Chorando, eu tinha 22 anos de idade na época. Chorei abundantemente e vim para casa. 35 quilômetros aproximadamente, foi como que eu viesse voando. Depois dessa experiência, o senhor se sentiu motivado a falar de Jesus, a proclamar o Evangelho a outras pessoas? Eu comecei a fazer culto, ar livre, nas casas, aonde dava, na casa do meu pai. E assim foi prosseguindo a obra de Deus muito lentamente aqui na cidade de Rio Branco do Sul, porque era desconhecido no que tange a vida de crentes, como dizia na época. Pastor Carlos, os cultos no início eram animados? Damos graças a Deus porque a Assembleia de Deus é uma igreja ativa, é uma igreja animada, porque ela vive sobre a graça, o poder e a orientação do Espírito Santo. Por isso é uma igreja verdadeiramente pentecostal. Nós se reunia um grupo pequeno, com um cavaquinho e um violão, e eles tocavam o violão, o cavaquinho, nós cantava, se alegrava, sentia a presença de Deus, a graça, e nós sentíamos felizes. Falava línguas, escutava as doutrinas, às vezes por pessoas de pouco conhecimento. A história do pastor Carlos Macchioro é realmente um grande testemunho, porque ele começou um trabalho há muitos anos atrás, do nada. Bom, em algum momento, em algum dia, o senhor imaginou que seria obreiro? Bom, com relação a imaginar ser obreiro, nunca passou pela minha mente. O meu desejo era fazer com que aquilo que eu entendia, os outros viessem entender também. Pastor Carlos, qual foi a maior experiência que o senhor teve em todo esse tempo? Quando eu saí para a obra, a trabalhar, eu deixei minha profissão. Mas como presbítero, então eu tive algumas dificuldades. Uma delas,
Eu tive que fazer roça. Eu estava sentado muito abatido, a minha esposa não foi naquela manhã. E quando eu estava naquela situação assim, escutei a voz que disse: pois é, você está sentado aí e as almas perecendo. Eu levei aquele susto assim. Digo, não tem ninguém, estou só eu, um silêncio no interior. Sondei de um lado para outro, não havia movimento de nada. Voltei a sentar-me novamente. Estando assentado novamente, pensando na obra, novamente a voz, com as mesmas palavras: pois é, você está sentado aí e as almas estão perecendo. Eu entendi que foi a voz de Deus e comecei a chorar. Chorar mesmo profundamente, porque vi que era a voz de Deus